A maior oração é o amor. A maior oração é o amor. Se não sabes amar, tu não deves orar. A maior oração é o amor. Feche seus olhos, incline suas cabeças agora, conecte-se com Deus. A maior oração é o amor. A maior oração é o amor. Se não sabes amar, tu não deves orar. A maior oração é o amor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, disse: ainda que eu soubesse todos os mistérios e não tiver amor, eu nada seria. A maior oração é o amor. A maior oração é o amor. Se não sabes amar, tu não deves orar. A maior oração é o amor. Amém. A maior oração que um cristão pode orar é o amor. Amém? Jesus tinha o amor de Deus, a plenitude completa do amor de Deus. Hoje nós, se cremos na mensagem, e então, se tiver outro irmão ali que também crê na mensagem, mas se tiver uma pequena diferença, tipo assim, ele crê que quando Jesus vier, ele vem montado num cavalo branco, e o outro crê que quando Jesus vier, ele vem montado numa nuvem. Então a gente aparta o companheirismo, a gente se desliga e a gente não quer mais conversa. Aí a gente faz amizade com os católicos, que creem totalmente diferente e até blasfemam da mensagem. Preferimos fazer amizade com os católicos do que com um crente da mensagem, só porque crê que quando Jesus vier, ele virá montado numa nuvem. Irmão Brano diz assim: para mim não importa o jeito que ele vem, o importante é que ele venha. Amém. Agora, para mostrar como Jesus tinha um bom espírito e como o irmão Brano tinha um bom espírito, houve uma vez que os apóstolos chegaram para Jesus, os discípulos, e disseram assim: olha, Senhor, encontramos um que está curando os enfermos em teu nome. É isso? Encontramos um que está orando pelos enfermos e curando em teu nome. Devemos impedi-lo?
devemos ir lá e dizer: olha, essa mensagem aqui é do nosso líder, é de Jesus, nosso líder, não é de vocês não. Não, Jesus diz assim: deixai-os, quem não é contra nós é por nós. Amém? Você vê a diferença, irmão, de uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Jesus nele habitava corporalmente a plenitude, toda a plenitude da divindade estava nele. O irmão Brana, nesses últimos dias aconteceu a manifestação do Filho do Homem, onde Deus se manifestou novamente, e o amor, o mesmo amor que estava em Jesus, estava no irmão Brana. O irmão Brana disse: o irmão Júlio Jacques crê de um jeito, os outros irmãos creem em outro, aí fica aquela briga. Os irmãos daqui dizem: eu não vou na igreja de Júlio Jacques porque ele prega errado, ele crê que Jesus vem montado numa nuvem. O irmão Brana disse: não faça isso, não importa o jeito que ele venha. Amém? Amém. Agora, o problema da doutrina errada não é a doutrina errada, é o espírito errado que acompanha aquela doutrina. Exato. Porque o indivíduo inventa uma ideia, ele pega um parágrafo da mensagem e ali ele diz: isso aqui quer dizer tal coisa. Aquilo não está dizendo aquilo, mas ele viu assim. Mas o pior é que ele começa a chamar de inferno para quem não crê do jeito dele. É isso que vai levar para o inferno, é isso. Não é nem a doutrina errada que vai levar para o inferno, é o espírito errado que está na pessoa que tem a doutrina errada. Porque ele blasfema, ele fala mal do seu irmão, porque ele vê de um jeito, e aquilo é ele que está vendo daquele jeito. O irmão Brana diz: fique com o que está na fita, deixe isso do jeito que está. Se o irmão Brana está dizendo assim: Deus usa uma só pessoa, é cada um de vocês agora. Não diga a sua igreja, não diga o meu pastor. Não, é você individualmente que Deus quer tomar. Não espere o seu pastor, não espere a sua igreja, não espere o seu dia. Se o irmão Brana está dizendo isso, é isso mesmo. É do jeito que está lá. Aí o problema é o espírito errado. E nós nesta manhã vamos aprender aqui o guia, sobre a mensagem, o guia. O irmão Brana nos mostrando como o Espírito Santo faz para guiar-nos. Porque só você não pode andar sem um guia. Você tem que ter um guia. E o guia, o irmão Brana disse na mensagem de liderança, que às vezes esse líder, esse guia, ele pode ser um bode. E o bode, eu vi, irmãos, eu nunca me esqueci disso, eu vi no Piriá isso. Eu creio que foi no ano de 1998, quando eu estive ali com o pastor Moura para fazer culto. Um bode levando uma vaca para ser morta no matadouro. Eu vi isso. Ele correndo e a vaca correndo do lado. Foi direitinho para onde matava. Ele guia mesmo o bode. E o irmão Brana fala na mensagem de liderança sobre o líder que é um bode. Você às vezes tem um líder que é um bode. O bode é o seguinte: ele lidera a ovelha para o matadouro. Quando chega lá na hora de matar, ele pula de lado e ela cai na guilhotina. Depois ele volta e vai buscar outra e traz. E assim é. A pobre da ovelha. E às vezes ele vem correndo do lado dela dizendo: ó, irmã, ovelha, vamos ali, vamos fazer queimar as calorias, vamos. E vem brincando, conversando com ela. Ela não sabe para onde ele está levando. Mas o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo não é um líder bode. O Espírito Santo quer o melhor para você. O Espírito Santo vai levar você exatamente para a palavra. Preste bem atenção. O Espírito Santo nunca vai te guiar para outra coisa a não ser para a palavra. A palavra. A palavra. Amém? Então eu quero ler nesta manhã São João capítulo 14, versículo 25.
São João 14, 25. E o verso 26 também, 25, 26. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Oremos. Grandioso Senhor Jesus Cristo, é maravilhoso, Pai, nesta hora nós poder estar na Tua presença, poder palmilhar na Tua palavra, poder, Senhor, sentir a Tua presença no meio de nós, e essa alegria, que creio que é a mesma alegria que nasceu no Pentecoste, porque o Pentecoste é uma experiência que nós temos com Deus, não é um fogo pintado, mas o Pentecoste é uma experiência entre o homem e Deus. E Pai Celestial, nesta hora arde os nossos corações, como os discípulos no caminho de Emaús, que dizia que seus corações ardiam quando falavam contigo. Os nossos corações ardem, Senhor, porque sabemos que o Senhor está neste lugar. Deus está aqui nesta manhã, no meio do seu povo. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas estarei com vocês todos os dias. Ó Pai, disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos, estarei com vocês. E tenho certeza, Pai, que o Senhor está no meio desta igreja, que o Senhor está no meio desses corredores, tocando no coração de cada um, e cada um, Pai, possa sentir esse ardor da Tua presença nos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Veja bem, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando o Espírito Santo viesse para ser o guia da igreja, o líder, ele ia fazer você lembrar de tudo que Jesus falou. Amém. Então, ele ia levar você para a palavra, porque tudo que Jesus falou está na palavra. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nelas, nas Escrituras, cuidais de ter vida eterna. Então, o que foi que Jesus falou? Nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo, ele diz que muitas das coisas que ele falava, quando era coisa dele mesmo falando, ele dizia: falo eu. Mas em outro lugar você vai encontrar toda a Bíblia dizendo que é o assim diz o Senhor. Quando a Bíblia diz é o assim diz o Senhor, então não é mais o profeta falando, não é mais o apóstolo falando, mas é Deus falando. Na mensagem Deus escondido em simplicidade, parágrafo 106, o Mombrana diz: não ponha nenhuma interpretação na mensagem, diga exatamente o que ela diz. Ele diz: deixe isto do jeito que está. Amém? Não coloque nenhuma interpretação. Aí então ele sela dizendo isso aqui: porque não sou eu que digo isto, mas Ele é quem diz. Então, se foi Deus que disse, não se deve interpretar. Assim como não se deve interpretar a Bíblia, não se deve interpretar a mensagem. Amém? Tem que deixar do jeito que está lá. Glória a Deus. A noiva não tem nenhum poder de mudar os parágrafos da mensagem do Mombrana. Não, a noiva não pode fazer isso.
A noiva tem o poder de reprofetizar. A noiva tem o poder de pegar os parágrafos e pregar de novo o que ele disse, mas não inventar nada mais, mas dizer o que foi dito. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o guia, o Espírito Santo, quando ele vem, ele faz você lembrar de tudo que Jesus disse. E quando Paulo falou, aquilo não foi Paulo, foi Jesus na boca de Paulo. E quando Pedro falou, não foi Pedro, foi Jesus na boca de Pedro. Jesus disse isso para os discípulos, ele disse: quando vocês forem levados ao sinédrio, seja onde for, e que vocês forem falar, não se preocupeis com o que há de falar. Quer dizer, não vá pegar anotações, o que eu vou falar, não, porque na hora eu falarei em vossa boca. Então, quem falava na boca dos apóstolos, quem falava na boca de Tiago, de Pedro, de João, do Apocalipse, todos os profetas, quem falou foi Jesus. E o Espírito Santo, nesses últimos dias, ele vai fazer você lembrar de tudo que Jesus falou na boca desses homens. Amém. O Espírito Santo não vai deixar você inventar outra coisa. Quando você for para um lado, eu acho que o parágrafo tal quer dizer tal coisa, o Espírito Santo te diz: não, lembra, o apóstolo Pedro, quem falou na boca dele foi eu disse lá, não interprete as escrituras, porque ela não é de particular interpretação, diga exatamente o que ela diz. Aí você volta. O Espírito Santo, ele está sempre te levando para a palavra. Amém? Glória a Deus. E se você caminhar deste jeito, você não vai se perder, eu garanto, irmão. Você vai entrar no céu se você ficar exatamente com o que a mensagem e a Bíblia diz. Exatamente. Amém? Quando alguém lhe disser assim, tal e tal coisa é assim, pergunta assim: onde é que está isso na mensagem? Está aqui, olha aqui, o irmão Brando diz aqui, parágrafo 32 da mensagem de um guia. Agora, às vezes, eles escapam do guia da luz, como chamamos. Está vendo, irmão? Isso aqui quer dizer que Deus tem um homem hoje que é o guia. Não, aqui está dizendo, às vezes, eles escapam do guia da luz, como chamamos. Você tem que ler do jeito que está aqui. Amém? Amém? Então, você não vai errar o caminho. Glória a Deus. Vamos falar sobre a mensagem um guia, parágrafo 32 em diante. O profeta diz: agora às vezes eles escapam do guia da luz, como chamamos. Quando Jesus estava aqui na terra, você não recorda que Jesus disse aos fariseus: vocês guias cegos, guias de cegos, quer dizer, a pessoa já está cega, aí ele arranja um guia para guiar ele que é cego. E como é que fica a situação? Se você é cego, você tem que arranjar um guia que enxergue, porque senão vai cair no buraco. Amém? Então, o único guia que não está cego nesses últimos dias, vocês podem me responder quem é? É o irmão Rubens? É o Espírito Santo. Este é o único guia que pode enxergar. Amém? Bote isso na sua cabeça. Amém. Nenhum homem pode enxergar. Bote isso bem dentro da sua mente. Ninguém, absolutamente. Se você disser assim, tem um homem que está enxergando, está mentindo. Homem nenhum pode enxergar. Só o Espírito Santo é quem enxerga. Amém? E nós que somos cegos, devemos dar nosso bracinho para o Espírito Santo nos guiar. Porque senão, meu irmão, se nós deixarmos o Espírito Santo de um lado, dizer, irmão que está do outro lado que é cego também, dá para você me guiar, você vai cair no buraco. Amém? Dá o seu bracinho para o Espírito Santo te guiar, você vai ver o que vai dar. Eu tenho certeza que Ele te ama e que Ele vai te levar direto para o céu. Vai te levar direto para a glória. Amém? Agora, às vezes eles escapam do guia da luz,
Como chamamos, quando Jesus estava aqui na terra, vocês não recordam, que Jesus disse aos fariseus: vocês guias de cegos, cego às coisas espirituais, vê? Agora, eles estavam supostos a serem guias para o povo, guiando o povo para a revelação. Porém, Jesus disse: sois cegos. Porque você diz assim, mas esse guia, esse Espírito Santo, ele tem que estar num homem. Não, se ele estiver em um homem, este homem vai pregar exatamente o que a palavra diz. Agora você diz, o Espírito Santo está nesse homem aqui, mas esse homem está pregando diferente, está colocando interpretação nos parágrafos, está colocando interpretação na Bíblia, inventando ideia. Então não é o Espírito Santo que está ali, porque o Espírito Santo não joga interpretação. A Bíblia e a mensagem já estão interpretadas. O Espírito Santo não vai interpretar, já foi interpretado. O Espírito Santo diz isso, é isso, e se você for ler na Bíblia é exatamente isso que diz lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E ele disse: deixai-os, pois se um cego guia outro cego, não cairão ambos no buraco. Guias cegos, como o mundo está contaminado com isto, diz o irmão Branham. Guias cegos, ele não quer que você descanse no seu próprio entendimento. Deus não quer que você descanse no seu entendimento. Deus não quer que você pense assim, eu acho que tal e tal coisa é isso. Deus não quer isso. Deus quer que você descanse no Espírito Santo. Amém. Olha, Espírito Santo, eu não acho nada, eu não sei de nada, e eu estou aqui, Espírito Santo, pedindo que tu me guie. Amém? Amém? Enquanto o homem não fazer isso, irmão, não tem jeito, não haverá arrebatamento. Mas eu creio que a noiva está chegando a uma hora em que ela está começando a descobrir o poder que ela tem. Amém? Amém? Bom, Branham diz que quando ela descobrir o poder que ela tem, nada vai parar ela. Amém. Deus não quer que você descanse no seu próprio entendimento, ou em seu pensamento, ou qualquer pensamento feito pelo homem. Amém? Deus envia um guia, e Deus quer que você recorde que aquele é seu guia indicado. E devemos lembrar-lo aqui. Isto diz, Jesus disse: não vos deixeis, mas orarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. E este Consolador, quando Ele vier, era para nos guiar em toda a verdade. Esse guia que vem, ele vai te guiar em toda a verdade. Ele não vai sair da verdade nem 1 milímetro. Amém? Amém. Então é em toda a verdade. E este Consolador, quando ele vier, era para nos guiar em toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E a palavra é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Para quem não entende isso, o verbo é palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Então Jesus é a palavra. E o verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus. E o verbo foi feito carne e habitou entre nós. A palavra foi feita carne e habitou entre nós. Então, se seguirmos o real e verdadeiro guia, o Espírito Santo, ele terá que nos mostrar o que ele viu. O que foi que o Espírito Santo viu? O que foi que o Espírito Santo viu sair da boca de William Branham? O que foi que o Espírito Santo viu sair da boca de Paulo? Pois ele vai fazer você lembrar exatamente daquilo que ele viu sair. O Espírito Santo viu sair da boca de Pedro no dia de Pentecostes, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que o Espírito Santo vai fazer você lembrar. É verdade. Vamos mais fundo. O Espírito Santo estava dentro de Pedro na hora em que as cordas vocais de Pedro explodiram essa voz.
Porque ele estava totalmente cheio do Espírito Santo quando ele disse isso. Então o Espírito Santo vai chegar para você e vai dizer: olha, o batismo é em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? O Espírito Santo vai dizer: porque no dia de Pentecoste eu estava lá. Amém. Eu estava com aquele povo. Aleluia. Eles estavam pulando e gritando na alegria porque eu estava com eles. E ele, o servo do Senhor, Pedro, levantou e eu falei na boca dele: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso o Espírito Santo vai dizer: então o batismo é em nome de Jesus Cristo. Amém. Este é o guia que nós precisamos. Mas Deus precisa de um homem, porque esse guia tem que estar no homem. Sim, e o irmão Branham diz: este é o quintuplo de Efésios: pastores, evangelistas, profetas, mestres e assim por diante. Esses são os homens. No parágrafo 75 da mensagem Exposição das 7 Eras, irmão Branham diz: eu creio na liderança do Espírito Santo usando homens no plural. Amém? Amém. Usando o sistema de Deus. E o sistema de Deus é aquele quintuplo falado pelo próprio Espírito Santo em Efésios 4, verso 11. Glória a Deus. Amém. Mas aí diz assim: mas aí se for muitos homens, cada um diz uma coisa. Aí não. Se todo mundo disser o que a mensagem diz, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Amém. Se tem alguém dizendo o que a mensagem não diz, então ele não é da noiva, ele não pertence ao quintuplo da noiva. Mas todo aquele que estiver no quintuplo da noiva vai dizer a mesma coisa que a mensagem diz, porque se ele for noiva, ele não vai ter coragem de pregar outra coisa que a mensagem não diz. Amém? Bem, o Espírito Santo vai mostrar para você o que ele viu, o que ele ouviu também, e ele nos mostrará as coisas que há de vir. Amém? Aí está você. Ele te mostrará as coisas que hão de vir, coisas futuras. Aí ele diz no parágrafo 34: e quando as igrejas hoje rejeitaram aquilo, como podem esperar ir para o céu? Quando o Espírito Santo nos foi enviado como um guia, nós tomamos um cardeal, um bispo, um supervisor geral para nos guiar. Quando o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar, diz o irmão Branham. Agora veja bem o que diz aqui. Vou repetir o parágrafo 34. Amém. E quando as igrejas hoje rejeitaram aquilo, como podemos esperar ir para o céu? Se quer ir para o céu? Amém. Então você tem que tirar a mente de que a liderança da igreja está em um cardeal, em um bispo ou num supervisor geral. Irmão Branham disse que o pastor é o supervisor da igreja. E se tiver um pastor geral, então ele é um supervisor geral. E o irmão Branham diz que: como pode você esperar ir para o céu quando o Espírito Santo nos foi enviado como um guia? Nós tomamos um cardeal, um bispo, um supervisor geral, um pastor geral no caso, que está acima dos outros pastores, ou alguém assim para nos guiar, quando o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar. Amém. Amém? Glória a Deus. Parágrafo 35. E o Espírito Santo sempre fala da palavra. O Espírito Santo jamais vai interpretar parágrafos para você. O Espírito Santo, ele vai dizer exatamente o que está ali, porque ele não interpreta duas vezes. Na hora que saiu da boca do profeta, já foi interpretado. O irmão Branham diz: Deus é seu próprio intérprete. Amém. E o Espírito Santo não pega aquilo de novo e diz: olha, naquele dia que Branham falou era uma coisa, mas hoje é outra coisa. Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É a mesma mensagem, é a mesma interpretação. A mesma interpretação que foi dada aos apóstolos, a mesma interpretação que foi dada a Branham, é a mesma interpretação que é dada à noiva. O mesmo Espírito Santo, ele falará a mesma coisa, porque ele é o seu guia. Amém? Glória a Deus.
Eu tenho muitas coisas para lhe dizer, vocês não podem compreender isto agora, mas quando ele vier, disse Jesus, ele lhes guiará a isso. Esta é a razão da vinda dos selos, diz o irmão Branham. No término do 7º selo, o mistério de Deus deveria ser terminado para saber quem é Deus, o que Ele é, como Ele vive, sua natureza, seu ser. Você tem que estar aqui por esse tempo. Vem, nos trazendo na completa estatura de filhos e filhas de Deus. Uma igreja que é lavada no sangue de Cristo, que é comprada sem dinheiro e paga através do sangue de Jesus Cristo. Agora aqui estamos, um guia, e ele é o guia provido de Deus. Agora estamos passando através do deserto e estamos em nosso caminho em alguma parte, e não podemos progredir sem este guia. Eu desafio a qualquer um que tentar substituir. Ele diz assim, ó, é desafio, presta atenção, é desafio, você quer desafiar Deus? É desafio a qualquer um que tentar substituir por qualquer outro guia. Você está desafiando Deus quando você quer substituir o guia, que é o Espírito Santo, por qualquer outro guia. Amém? Verdade. Você está desafiando a Deus. Verdade. Aqui, ó, é um desafio substituir este guia, que é o Espírito Santo, por qualquer outro guia. O Espírito Santo tem guiado você, irmão. Talvez você não tenha percebido isso. Você, quando nasceu, não conhecia nada da palavra. Talvez você nasceu até num lar pagão. Verdade. No meio de um povo que adorava imagem de escultura. Verdade. Mas como você era eleito, um dia este guia te tirou dali e te levou para os evangélicos. Ele te puxou para o meio da assembleia. Aquilo não era a totalidade, ainda não era a verdade, mas Deus viu que ali ainda estava melhor do que naquele meio pagão. E por um pouco de tempo Deus te segurou lá. Verdade. Aí quando chegou o tempo da mensagem chegar em sua cidade, esse guia não se esqueceu de você. Ele foi lá e disse, o meu filho, eu tirei ele do paganismo, eu trouxe para a Assembleia de Deus, mas agora a mensagem do profeta da era chegou nessa cidade. Agora eu pego o meu filho, tiro daquela religião ali e coloco aqui na mensagem, o guia todo tempo te guiando, irmão. O guia todo tempo te guiando. Glória a Deus. E nesta mensagem, cada culto, cada pregação é um guia que está aqui te guiando o seu pastor. O pastor que está pregando aqui não está pregando coisas que ele aprendeu de outro, ele está pregando coisas que está na mensagem. Então é o guia guiando a igreja até o arrebatamento. Verdade. O guia sabe exatamente o que vai fazer. Amém. Glória. Você não tem que dizer, tal e tal coisa já devia ter acontecido. O guia sabe a hora de acontecer. Glória a Deus. Lá no deserto, o povo de Israel estavam sendo guiados por este guia. Verdade. E eles iam, quando eles chegavam pertinho da terra prometida, o guia dava uma volta com eles e voltava a passar de novo perto do Egito. O irmão Branham diz, hoje, aquele percurso que eles fizeram, eles gastaram 40 anos para fazer. Hoje você gasta 40 minutos de automóvel. Verdade. Por que este guia fazia isso com eles? Levava eles pertinho da terra e depois fazia uma curva e ficava dando volta no deserto. O guia sabia o que estava fazendo. Verdade. O guia estava purgando eles no deserto. Não tem que ter pressa. Não, deixa o guia te guiar, ele sabe o que está fazendo. Ele está dando volta com você pelo deserto, até cair todo erro, todo pecado, toda amargura, toda maldade. E então, quando você estiver pronto, quando você estiver na hora, aí ele entra com você na terra prometida. É o guia. Coloque o guia na sua vida. Amém. 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 Não fique com medo. O que que nós vamos comer? Será que o meu pastor vai ter alimento para pregar para mim? Jesus disse isso. Jesus não se preocupe com o que há de comer amanhã.
Porque os passarinhos não fiam, não fazem nada, e Deus sustenta eles todos os dias. E você diz: e agora? Meu pastor se desligou lá de Franca e agora ele não vai ter alimento. Não se preocupe, o guia está aqui. Ele há de prover alimento espiritual para os seus filhos em cada lugar, em cada cidade. Este é o guia. E é o desejo de um pastor que tem o Espírito Santo. Ele sempre desejou que sua igreja seja guiada pelo este guia, que é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Se você o fizer, veja bem, agora aqui estamos, um guia, e ele é o guia provido de Deus. Agora estamos passando através do deserto, e estamos em nosso caminho em alguma parte, e não podemos progredir sem este guia. É desafio a qualquer um que tentar se substituir por qualquer outro guia. Se você o fizer, ele te tirará fora da linha. Se você substituir esse guia, que é o Espírito Santo, por qualquer outro, ele vai te tirar da linha. Este guia conhece o caminho. Conhece ou não conhece? Ele conhece o caminho. Entregue seus cuidados na mão daquele que conhece o caminho. Entregue o seu braço para aquele que conhece o caminho. O irmão Lauro não enxerga, vocês sabem disso. Mas o irmão Lauro tem medo de sair daqui lá para baixo sozinho. Ele tem medo, sozinho ele tem medo, porque ele não enxerga. Mas quando ele coloca a mão dele no meu ombro, ou no ombro do irmão João, ou do irmão Edgar, ele vai conversando tranquilo, porque ele sabe que aquele homem enxerga e não vai deixar ele bater em ninguém em lugar nenhum. Da mesma forma é o Espírito Santo, ele é o guia. E se você colocar sua mão no ombro deste guia, do Espírito Santo, você pode ir essa jornada tranquilo. Você pode ir de olhos fechados. Tranquilo, calmo, sereno, sem desespero. A noiva não tem desespero, ela descansa em Cristo Jesus. Ela está sentada em lugares celestiais em Cristo. Ela está descansando, ela está mamando dos seios de Araxequiná. Ela está comendo da panela dourada. Ela está comendo dos pães da preposição. A noiva está tranquila e calma. O mundo está caindo aos pedaços, mas a noiva está indo guiada por um guia, que é o Espírito Santo, usando cada componente do quintuplo de Efésios. Amém. Você diz: eu sou um apóstolo. Não vou duvidar que você seja um apóstolo. Eu creio que existem apóstolos, porque está em Efésios 4:11. Mas uma coisa eu lhe digo: se você for um apóstolo que pertence a este quintuplo que é da noiva, você vai dizer exatamente o que essa mensagem diz. Se você não diz o que esta mensagem diz, você não é um apóstolo, mas você é um apóstata. Há uma diferença entre apóstolo e apóstata. Porque apóstolo é aquele que é enviado para pregar uma mensagem. E ele não vai ali pregar outra mensagem, mas pregar exatamente aquela que a Bíblia diz, aquela que Brana pregou. Mas se você prega outra coisa que não foi pregado por Brana, se você interpreta os parágrafos, então você é um apóstata. E a palavra apóstata significa aquele que se afastou da palavra. Eu creio. Deixa Deus te guiar. Deixa o guia te levar. Deixa o guia te levar. Amém. Ele sabe o que está fazendo. Desde o começo dessa obra aqui, você tem percebido que o guia está guiando desde o pastor até o porteiro? Chega em certo lugar, Satanás coloca um obstáculo, o guia e continua a viagem. Amém?
Agora aqui está um guia, ele é o guia provido de Deus. Agora estamos passando através do deserto e estamos em nosso caminho em alguma parte e não podemos progredir sem este guia. É desafio a qualquer um que tentar substituir por qualquer outro guia. Se você o fizer, ele te tirará fora da linha. Este guia conhece o caminho, ele conhece cada centímetro do caminho, ele conhece cada pensamento que está em seu coração, ele conhece cada um que está aqui, ele sabe quem é você e o que você tem feito e tudo a seu respeito. Ele é o guia de Deus, o Espírito Santo, e te revelará coisas e dirá coisas que ele ouviu. Pode repetir suas palavras imediatamente e dizer o que dissestes. Amém? Lhe dizer o que você tem sido, o que você tem, onde você está indo. Um guia, o guia certo, e ele te guiará a toda a verdade, e sua palavra é a verdade. Então ele vai te guiar a palavra. Olha, se o guia vai te guiar a toda a verdade e a palavra de Deus é a verdade, então ele vai te guiar para a palavra. Amém? Glória a Deus. É por causa dessas interpretações é que o povo caiu. Um amigo meu católico diz: Rubson, o problema de vocês evangélicos é que vocês dão um tipo de interpretação para a Bíblia e nós damos outro. Por exemplo, lá na Bíblia tem uma passagem aonde diz que Jesus estava no casamento e ali estava também a senhora dele. E então Maria disse assim: acabou o vinho. E Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ela se virou para as pessoas e disse assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Viu, Rubens? Aí ela está intercedendo. Quer dizer, ele disse: o problema é a interpretação. Está vendo? Eu joguei a interpretação, na nossa interpretação dá certinho. Aí que está o problema. O problema é a interpretação. Se lesse exatamente como está lá e não interpretasse, ia certinho. O problema é que joga interpretação. Porque ela diz: fazei tudo que ele vos disser, isso significa que é mediador. E como é que fica Paulo em Timóteo, que diz: há um só mediador entre Deus e os homens? Aí entra em conflito. O homem faz com que a Bíblia entre em conflito com ela mesma, mas ela não entra em conflito, ela não se contradiz. É o homem que inventa uma ideia e depois lá na frente a Bíblia vai contradizer aquela ideia que ele inventou. Aí ele diz: a Bíblia se contradiz. Não, foi você que inventou a ideia. Quando você diz Deus usa um só homem, porque o parágrafo 128 da mensagem, quem diz esse diz que Deus usa um só homem, porque Moisés foi um só homem de Deus. E quando você diz que isso é um só homem hoje, um só pastor hoje, quando você faz isso, você está fazendo com que a mensagem do profeta entre em contradição. Porque o profeta diz que é um só profeta maior. Verdade. E diz que o guia hoje é o Espírito Santo. E diz no parágrafo 148 da mensagem: o único lugar provido por adoração, que quando no dia em que você colocar um homem como líder no lugar do Espírito Santo, nesse dia vocês morrerão. Quer dizer, faz com que a mensagem entre em contradição, mas na verdade ela não entra. Foi você que inventou a ideia e fez aquilo. Portanto, se as pessoas disserem exatamente o que a mensagem diz, não há contradição. Verdade. Se os católicos dissessem exatamente o que a Bíblia diz, não haveria contradição. Porque quando Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser, pronto, foi isso mesmo que ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Então, tudo que Jesus disser é para fazer, pronto, só isso que diz. Olha, isso aqui, quando ela disse isso, significa que ela é mediadora. Aí o diabo está ali na interpretação. Foi ali que ele enganou Eva, né? Foi lá que ele enganou Eva no jardim do Éden. Foi colocando interpretação. E o apóstolo João, preocupado com isso, disse na última folha da Bíblia: se aumentar alguma coisa ali, será aumentar as pragas desse livro sobre você. Não aumente nada ali, nem um tio, nem um J.
O irmão José Brana, irmão, traduz a mensagem do irmão Brana, até o gaguejado do irmão Brana ele deixa. Ah, mas por que ele não tira? Não, deixa lá, deixa do jeito que está. Amém? E quando estamos lendo a mensagem aqui, se o irmão Brana diz assim, fala assim, agora, se ele disser 1000 agora, eu vou dizer 1000 agora. Deixa isso do jeito que está, porque na hora que você coloca interpretação, aí vem a morte. E esse é o tempo que estamos vivendo. Satanás está cavalgando agora mesmo no cavalo amarelo, que significa morte. Estamos vivendo nesta era a morte espiritual. Satanás vai fazer de tudo que ele pode para matar esta noiva, para ela não atingir o rapto. E ele vai conseguir matar ela colocando de interpretação e fazendo ela seguir a interpretação e abandonando o guia, que é o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo nunca fará dizer amém a algum tipo de credo feito pelo homem. Amém quer dizer assim seja. E o Espírito Santo nunca vai fazer você dizer amém para nenhum credo feito pelo homem. Ele somente confirmará a palavra de Deus com um amém. Porque isto é assim. O Espírito Santo não te guiará por outro caminho. Agora, uma coisa estranha é que todas nossas grandes denominações e coisas, alegamos cada um ser dirigido pelo Espírito Santo. Aí que está o problema. O problema é esse aqui, ó. Realmente o guia é o Espírito Santo, mas vocês têm que entender que eu estou cheio dele. Aí eu guio vocês, mas é ele guiando vocês, só que através de mim. Sempre eles inventam essa história. Essa história aí é velha. Essa é a ideia de Satanás desde Niceia. Niceia inventou essa ideia aí. Satanás inventou isso lá em Niceia. Quando Aniceto era um cristão romano da mensagem do dia. E lá em Roma eles inventaram essa ideia. Olha, realmente o Espírito Santo é o guia, Aniceto, mas tu tem que saber que ele usa o homem. Aí o Aniceto começou a achar que ele era o líder. E então o irmão Brana disse que Policarpo viajou muitas milhas. Com quase 90 anos de idade, o velhinho pegou a estrada. Para onde tu vai, Policarpo? Vou lá em Roma tentar convencer o irmão Aniceto a parar com essa ideia de que ele é o líder. Onde tu vai, Policarpo? Com 90 anos de idade. Eu vou lá em Roma visitar o irmão Aniceto. Estou sabendo que ele inventou uma ideia que ele é que é o líder. Eu estou sabendo que ele inventou a ideia que o Espírito Santo que o povo tem que ir a ele para poder ter contato com Deus. Eu vou lá. Chegou lá. Oh, irmão Policarpo, entra, irmão Policarpo. Deus abençoe, irmão. Irmão Policarpo, você está sabendo da nova revelação que está surgindo? Irmão Aniceto, só que eu vim aqui lhe dizer uma coisa: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o Espírito Santo é o guia. Aleluia. Amém. Ah, Policarpo. Amém. Só que agora nós todos estamos crendo assim. Você tem que entender que Deus está no homem da hora. O homem da hora. O homem da hora. O homem da hora é o profeta da hora. Amém? Amém? Nesse tempo teve Paulo, um homem só. Depois da morte de Paulo teve Irineu, um homem só. Aniceto não era um homem só. Aniceto podia ser muito bem um pastor, podia ser muito bem um apóstolo, podia ser o que ele fosse, mas ele não era um só homem, porque um só homem naquela época era Irineu, se eu não estiver enganado. Irineu ou Martim? A terceira era, já era Martim. O homem só daquela época era o mensageiro da era, Martim. Mas Aniceto disse: eu sou um homem só também. E Policarpo foi lá e disse: está errado, irmão. Sorry, Policarpo, então cai fora, vai-te embora, porque nós não vamos. Policarpo voltou de novo. E aí começou a perseguição. Quando Aniceto se fortaleceu, agora mata aquele velho Policarpo lá, que ele veio aqui me desafiar. Botaram o velhinho em cima de uma fogueira, tacaram fogo,
Mas diz o irmão Branco, as labaredas se desviavam para não queimá-lo. Glória a Deus. Amém? Isso é assim, o Espírito Santo não te guiará por outro caminho. Agora, uma coisa estranha é que todos nós, todas nossas grandes denominações e coisas, alegamos cada um ser dirigido pelo Espírito Santo. E em tudo isso há a mesma diferença, como há da noite para o dia. Mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo, quando Ananias o batizou e ele foi para a Arábia e estudou por 3 anos, voltou e nunca consultou a igreja a respeito de nada por 14 anos. Paulo foi para a Arábia. Quando ele foi batizado por Ananias, ele foi para a Arábia, pegou a Bíblia, se tocou em algum lugar lá e foi estudar. Não, mas espera aí, Paulo, tu tem que ir lá em Jerusalém falar com Pedro. Tu lembra? Jesus disse assim para Pedro: apacenta os meus cordeirinhos. Tu lembra, Paulo? Pois é, então tu tem que ir lá com ele, o Pedro. Paulo diz assim: ó, o evangelho que eu prego não aprendi de homem algum. Amém. O evangelho que eu prego, eu aprendi lá dentro das cavernas da Arábia. Amém. Lendo esta Bíblia. Glória a Deus. Olha aqui, mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo, quando Ananias o batizou e ele foi para a Arábia e estudou por 3 anos, voltou e nunca consultou a igreja a respeito de nada por 14 anos, e quando ele chegou e encontrou com Pedro, o cabeça da igreja em Jerusalém, Pedro era o cabeça da igreja em Jerusalém, a igreja local. Pedro era o pastor local de Jerusalém. E quando ele chegou ali com o pastor local de Jerusalém, com o cabeça da igreja local de Jerusalém, Mobrand diz: eles estavam olho por olho na doutrina. Mas Paulo, como é que tu aprendeu isso por 14 anos sem vir aqui me ver? Olha, Pedro, o mesmo guia que está te guiando estava me guiando lá na Arábia. Amém? Amém? O mesmo guia que está guiando esta noiva de Bragança está guiando outra lá na Arábia, está guiando outra lá no Japão, está guiando outra lá na China, está guiando outra lá nos Estados Unidos, está guiando toda noiva através do mundo. O mesmo guia. Eu não preciso sair daqui da minha região para ir guiar a igreja de seu ninguém. Lá tem o Espírito Santo guiando o homem de lá. Deus tem o seu homem local, Deus tem o seu pastor local, e o Espírito Santo está no meio deste povo. Se aquele povo for eleito, o Espírito Santo vai guiar eles em toda a verdade. Aleluia. Amém. Quando eles se encontraram, Pedro e Paulo, irmão, 14 anos sem se ver, eles estavam olho por olho na doutrina. Por quê? Pergunta Mombrana. O mesmo Espírito Santo, onde Pedro batizou no nome de Jesus Cristo, Paulo fez o mesmo, sem ninguém lhe dizer. Onde Pedro ensinou o batismo com o Espírito Santo e santificação e assim por diante, Paulo fez a mesma coisa, sem consultar a igreja. Sem consultar a igreja. Amém. Glória a Deus. Irmão. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, queria uma explicação aqui para os irmãos, porque eu sei que muita gente, às vezes, pessoas pensam assim: ele só fala nesse assunto agora. Irmão, em Ezequiel capítulo 9, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo com um tinteiro na cinta para marcar a testa dos homens que suspiram e gemem contra a iniquidade. Não é verdade? Isso, contra os pecados da cidade. Depois que ele marcou os homens que eram contra, que não concordavam com o erro daquela cidade, aí ele mandou agora os homens com arma destruidora para matar todo o que não foi marcado.
Nós temos que viver nesse mundo combatendo o erro do dia. Cada vez que Satanás enviou um cavalo, Deus enviou outro animal para combater aquele animal que Satanás mandou. São 4 cavalos, são 4 espíritos satânicos que veio, e são 4 animais que Deus enviou: o leão, o touro, o homem e a águia. Então, quando Satanás envia uma doutrina, Deus envia uma mensagem para combater aquilo. Porque se aquela mensagem da hora de Deus não combater aquilo, aquilo vai tomar lugar e Deus vai perder. Então não fique chateado de ver seu pastor combatendo essa doutrina errada. Porque se tem uma doutrina errada, Deus tem uma mensagem correta para combater a doutrina errada. Tem que dar de frente. Tem que ter uma voz, diz o irmão Branco. Tem que ter uma voz clamando contra essa injustiça. Tem que ter uma voz clamando contra este erro. Se nós se calar, as pedras clamarão. Você quer, se nós parar, se o seu pastor parar, que bênção, o pastor parou de pregar contra a doutrina de um só homem. Aí a doutrina de um só homem vai crescendo, e a noiva que está aqui, que Deus colocou ela aqui para combater o erro do dia, vai morrendo. Amém? Portanto, se você é um daqueles que geme dia e noite contra o erro do dia, então você estará aqui ajudando o seu pastor a combater o erro do dia. Qual é o erro do dia? Qual é o erro do dia dentro da mensagem? É o povo da mensagem tentar colocar um homem como líder no lugar do Espírito Santo. E nós estamos vendo nesta manhã que o Espírito Santo é quem é o guia. E aqui tem que ter uma voz combatendo o erro do dia. Amém? Quem está disposto a arregaçar a manga da camisa e arrancar a espada e ajudar seu pastor? Amém? Irmãos, vamos em frente. Mombrando diz que Deus tem seus pastores Josué hoje. Josué arranca a espada e seu povo segue junto. Amém? A mensagem, como fui com Josué assim, como fui com Moisés assim, serei contigo. Parágrafo 45, Mombrando diz: Deus tem seus Josués. Deus tem um Josué aqui em Bragança e tem um povo ajudando ele. Deus tem um Josué em Belém e tem um povo ajudando ele. Deus tem um Josué em Benevides e tem um povo ajudando ele. Deus tem um Josué lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e tem um povo ajudando ele. Deus tem seus Josués. Agora, em se tratando de um só Josué, é o Espírito Santo, o Josué do dia. Aleluia! Irmão, eu fico todo arrupiado. Eu fico alegre em saber disso. Faltam 5 para as 10 e nós vamos encerrar. Mas essa mensagem tem tanta coisa boa. Parágrafo 39. O guia não levará um para este lado e outro para aquele lado. Não. Amém? E mandará um para o leste e outro para o oeste, em os conservar juntos. E se nós simplesmente permitirmos que o Espírito Santo nos conserve juntos, nós seremos um. Amém. Se simplesmente não deixarmos que o diabo nos puxe para o caminho errado, nós estaremos num só coração, numa mente, num acordo. Aí ele diz assim: pois é, tem que ser um só homem para ser um só cabeça. Aí todo mundo